Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal do China Veloz. China Veloz é um programa de mentoria onde eu ajudo você a comprar os seus produtos da China com uma economia de 30% ou mais em até 30 dias, mesmo que você não saiba nada de importação. Essa mentoria serve para você que quer dar os primeiros passos na importação comprando seus produtos da China, para você que tem um negócio e quer iniciar suas compras, mas não sabe como começar, para empresas de pequeno, médio e grande porte. Para você que já importa, é um programa que pode te ajudar a melhorar suas negociações e também buscar novos produtos e novos desenvolvimentos para a sua empresa. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de especificações de produto. Por que as especificações técnicas são importantes para você? Elas organizam e tabulam ou padronizam as características principais das matérias-primas que você utiliza para a produção dos seus produtos ou na sua indústria, ou ela aponta as características ou atributos principais dos produtos que você quer que eles tenham, ou as características que você deseja que o seu produto apresente. Isso vai facilitar a aquisição dos materiais e também no momento em que você vai fazer um novo desenvolvimento ou desenvolvimento de um novo fornecedor ou de um novo produto, você vai apresentar para os seus contatos uma relação de características e atributos que você deseja que os produtos ou as matérias-primas apresentem para você. Com essas informações, os seus fornecedores vão checar se realmente eles conseguem atender aquelas exigências ou aqueles pré-requisitos que você determinou para facilitar a negociação ou dar continuidade na negociação até a conclusão da mesma ou de um pedido. Você tem vários benefícios em elaborar essa especificação de produto para você e para a sua empresa. Mesmo que você esteja iniciando agora, mas você já sabe qual produto que você deseja, dedique um pouco o seu tempo a observar o seu produto e identificar nele algumas características que você gostaria que ele não mudasse, ou então algumas características que possam ser melhoradas. É importante que você aponte nas especificações dos seus produtos aquilo que realmente você deseja, não o que você gostaria que ele apresentasse, porque aí você já está descaracterizando a especificação do produto e você está criando uma especificação de um produto novo que já entra pelo caminho do desenvolvimento de produtos. Aqui nós vamos falar somente como fazer as especificações do seu produto. É interessante que você tenha esse conjunto de informações e atributos relacionados antes de iniciar o contato com seus fornecedores. Isso torna também o seu contato muito mais rápido, o parecer por parte do fornecedor ou do seu contato também muito mais rápido. Para iniciar, se você não tem a sua especificação ainda, você pode começar observando o produto que você deseja. Se você já tem o seu produto físico em mãos, você pode observar, prestar um pouco mais de atenção nele, observar qual que é a composição desse material, se é plástico, borracha, metal, se for plástico, que tipo de plástico, se você sabe que tipo de plástico geralmente indicado, existem alguns símbolos que são indicados em alguma parte do produto. Se for um metal, se você já tem a liga desse material, se você já tem a liga desse metal. Vamos supor que você esteja buscando uma garrafa térmica. A garrafa térmica, ela tem uma série de atributos e você pode apontar aqueles que são mais importantes para você nesse momento de contato, nesse momento de desenvolvimento. Eu arriscaria dizer que a garrafa térmica você pode apontar a capacidade da garrafa, as dimensões dessa garrafa térmica, como altura, diâmetros, capacidade de volume de líquidos ou do seu interior. Se for um produto químico, você pode indicar grau de pureza, aparência, densidade, se ele é líquido, é pastoso, se ele vem em escamas ou se ele vem em lentilhas, parecendo lentilhas, pó, lentilha, escamas, peso específico desse material, e aí você tem um conjunto mais detalhado de informações para um produto, para você fazer a pré-qualificação desse material, pelo menos a pré-qualificação técnica. Eu tive uma experiência muito interessante com um cliente que produzia portas e janelas. Na verdade, ele produz portas e janelas e ele usava muito o alumínio. Ele tem um desenho próprio de perfil. Eu desenvolvi para ele o
os perfis. Ele também precisava que esse perfil viesse, que já fosse fornecido para ele na cor branca. Ele queria uma cor branca. Eu obtive esses desenhos técnicos, pegamos os conjuntos de desenhos técnicos dos perfis que ele utilizava. Eu fiz o contato com as empresas lá fora, passei o desenho para elas e elas verificaram primeiro se o desenho, eles tinham condições de produzir aquele material. Então, com base no desenho técnico, nas informações técnicas que estavam ali naquele desenho, foi desenvolvido a matriz para fazer a extrusão dos perfis para ele, e depois a gente fez uma qualificação da pintura, mas ele não tinha a especificação da cor, um Pantone ou um código de tinta. Nós pegamos 4 seções de alguns itens que ele já produzia em diferentes geometrias e mandamos para a China, para a empresa, para ela poder fazer a verificação do tom das tintas. Ela então chamou a empresa fornecedora de tinta dela, passou essas informações, passou esse material para esse fornecedor, que era a Dupont. A Dupont então preparou 3 tons daquele composto, daquela tinta, para ser apresentado e aprovado. A empresa recebeu uma amostra desses 3 tons, pintou uma plaquinha, que é uma plaquinha padrão, e ela nos mandou via DHL essas amostras para poder fazer a aprovação. Essa foi a primeira aprovação do tom da tinta. Depois que foi desenvolvido o material dele, ou seja, o perfil dele, nós pedimos uma amostra do material sem pintura e pedimos uma amostra também do material de todos os perfis já pintados no tom que ele havia escolhido com o código de tinta. Recebemos esse material, o corpo técnico dele verificou todas as cotas dimensionais, montaram verificaram se aqueles componentes encaixavam com os componentes que ele produzia aqui, teve aprovação e também foi feita a aprovação do tom da tinta. Após todas essas confirmações de características e atributos, a empresa na China fez um desenho técnico. E nesse desenho técnico ela apontou todas as cotas que inclusive ele não havia apontado nos desenhos dele, mas a empresa julgava ser interessante e prudente ser apontada aquela cota. Isso é uma troca de informações eletrônica via e-mail. Ele recebeu esses desenhos, verificou todas as cotas, imprimiu, aprovou, carimbou, então, ou seja, os desenhos, as especificações de produto foram aprovadas e também, na hora de confirmar o pedido, nós mencionamos o número do código que ele tinha aprovado do pigmento para ser utilizado na pintura dos itens dele. Então, no pedido dele, nós fazemos referência a uma especificação criada para ele, que ele tinha o código, também foi um código gerado para ele, e também no pedido fazemos menção ao código do pigmento utilizado na aprovação das amostras dele. Com base nisso foi feita a aprovação do pedido. Geralmente especificações e dados técnicos não é um assunto muito gostoso de ser tratado, mas quem utiliza matérias-primas em produção deve considerar isso e deve ter isso tabulado para facilitar a qualificação de materiais e também facilitar a qualificação dos seus fornecedores. Eu quero lembrar que nós estamos falando de especificação técnica de produto ou especificação de produto e não uma receita de como obter o seu produto. Tem uma grande diferença entre especificar um produto, apontar os atributos necessários que ele tem que ter ou características que o seu produto deve apresentar. Nós vamos falar aqui de especificação de produto. Por ser realmente um tema muito pesado e meio chato, chega a ser um tema enfadonho de ser tratado, muito cansativo, somente as pessoas muito técnicas ou então aquelas que entendem realmente a importância ou o peso técnico do produto no processo de produção ou também no fornecimento é que possuem essa atenção maior. Quando nós falamos de importação e também das especificações de produtos, eles acabam se desdobrando em algumas especificações de fornecimento de material, que você também pode colocar dentro das especificações de produto. Então você pode criar a sua especificação apontando características técnicas dimensionais
como ele deve ser acomodado, condicionado, como caixas, o número de itens por caixas, o posicionamento das caixas, empilhamento dessas caixas. Você pode criar essa especificação de produto e de fornecimento e colocar no produto. Como você pode elaborar a sua especificação? Quais são os tipos de informação que você pode colocar na sua especificação? Ela pode ter uma apresentação do seu produto, ou seja, do que consta o seu produto e para que serve, apontando algumas características do seu produto. Ela pode conter um texto dissertativo enfatizando determinada característica ou atributo e sugerindo como ele pode ser utilizado e para que não é utilizado aquele material. Você pode também utilizar e compor tabelas com valores, lembrando sempre que é interessante você apontar a unidade. Tabelas e desenhos técnicos, pequenos desenhos técnicos resumidos, também ajudam muito a identificar o tipo de material que você deseja. Se o seu produto é um pouco mais técnico, você pode mencionar normas de referência e normas para ensaios técnicos e para a qualificação daquele material. O que você deve evitar nessas especificações? Informar preços, porque são condições comerciais, não são atributos de produto. Outros valores relacionados a custo de produção, detalhes de negociação ou pagamentos, isso não são atributos de produto, isso são atributos, isso são condições comerciais e condições de abastecimento. Elas não devem fazer parte da sua especificação, são assuntos que são tratados à parte. E aí eu faço uma observação mais uma vez. Depois que você criar a sua primeira especificação, vale a pena você fazer uma revisão detalhada antes de mandar isso para os seus fornecedores. Evite pegar a especificação de um concorrente dele, né, e um concorrente do seu fornecedor e mandar para ele como referência. Uma outra referência importante que você deve colocar nas suas especificações é uma data, não necessariamente a data como dia, mês e ano. Coloque o mês e o ano de referência em que você criou a sua especificação. Peça isso para o seu fornecedor. Eu me recordo uma vez que eu estava trabalhando aqui já atendendo o mercado doméstico e uma empresa ela acabou refugando o nosso material porque os dados que ela tinha como referência de dados técnicos divergiam dos dados apresentados do produto fornecido. Ela estava com uma referência com um dado técnico, um folheto de dado técnico, a referência dela desatualizada. E eu só me dei conta porque eu fui passando ponto a ponto com ela e aí eu falei, olha, você está com dado técnico desatualizado, já não são mais essas as informações sobre esse produto. Esse produto foi atualizado, ele foi desenvolvido e melhorado e tem certas características e certos atributos dele que mudaram. O folheto técnico, ele é um folheto informativo, ele não é um folheto utilizado para qualificação de material. Agora eu vou apresentar a vocês algumas especificações de produtos de diferentes materiais, que são especificações menos detalhadas até as mais detalhadas. E vocês vão perceber que variando o tipo de produto ou o grau de complexidade de informação do produto, as especificações também elas ficam mais detalhadas, mais ricas em informações, ou elas ficam mais simples. Vocês vão notar que isso vai realmente depender do perfil do produto que vocês estão trabalhando. Um perfil mais técnico, naturalmente ele vai trazer um pouco mais de informação e também mais detalhes. Porém, um produto mais simples, ou seja, um produto de consumo, talvez ele traga mais informações relacionadas à aparência física, dimensionais ou até peso ou como deve ser fornecido. A seguir nós vamos ver algumas fotos de alguns catálogos que eu escolhi, onde eles apresentam características mais simples e mais complexas. Eu vou apresentar cada foto e o importante é que você perceba em cada foto ou cada descrição quais são os atributos que aquele produto apresenta ou que aquele fornecedor enfatiza sobre o produto que ele está oferecendo. Vamos lá. Nesse nosso primeiro exemplo, a gente pode ver que é uma luz de bicicleta frontal. É um artigo novo, porque você tem um ciclo ali de
amarelo novo, logo abaixo da fotografia. Do lado, um símbolo indicando que é uma conexão USB. E na primeira linha, você descrito do lado esquerdo, logo abaixo do nome do produto, que é o XC222A, você tem ali a primeira linha que ele fala que é USB recarregável via USB. Ele fala que é uma luz LED branca, dá uma porcentagem em função do tipo de regulagem do produto. Indica aqui que tem uma bateria, tem um indicador de bateria, de nível de bateria. Quando a bateria está fraca, tem um indicador de a prova d'água, das dimensões do produto e também a dimensão algumas características da bateria, que é 3,7 volts, 200.000 mAh. Aqui nós temos mais dois tipos diferentes de produto, né? O XC222, tem que prestar atenção justamente à nomenclatura e também às características. Basicamente é um padrão para esse tipo de fornecimento de produto deste fornecedor. Pode ser que você encontre um fornecedor com outro tipo de apresentação. Desse mesmo fornecedor existe um outro tipo de produto que é um odômetro, né? É um velocímetro, tem uma série de informações aí, você pode ver ao lado, e ele fala que logo debaixo do odômetro, do lado esquerdo, você tem 3 pontinhos, um preto, um verde e um amarelo. Essas são as cores disponíveis para esse tipo de produto, e do produto ao lado somente na cor preta e vermelha, e seguindo esse conjunto de especificações. Bom, aqui nós temos um timer destinado realmente para o mercado nacional. Aqui no mercado brasileiro é só você ver o tipo de tomada e aí você percebe também a quantidade de informações referentes ao produto, como voltagem, o tempo de horas que ele trabalha, o setup mínimo em minutos, o setup máximo em minutos, peso bruto, peso líquido, que é o GW e o NW. Que mais? O tamanho das caixas ali que ele fornece, o tamanho do produto e a embalagem do produto, que ele aponta ali nesse primeiro exemplo que o produto é fornecido em blister 18 por 9,2 por 8,6 centímetros. E veja bem que ele aponta sempre a unidade, né? A voltagem, todas as referências de voltagem, frequência, amperagem, peças por pacote, aí ele coloca uma abreviação de PCS, seriam peças por dentro de cada caixa, o peso em quilos, e isso é importante que você prepare sobre o seu produto. Aqui nós temos uma máquina de gravação laser, ele acaba apresentando aqui o modelo da máquina, faz uma apresentação do equipamento, e depois ele entra com algumas especificações de produto. Nessa apresentação do equipamento ele fala como que você pode operar o sistema de controle, como que você pode trabalhar com o equipamento. Em seguida nós vamos ver uma foto onde ele apresenta alguns detalhes de produto. Ele acaba apresentando algumas especificações do produto, como operação, quanto a área que ele acaba gravando, o total que ele grava, peso, tem uma série de detalhes referentes a uma impressora ou uma gravadora laser, né? Nessa foto nós podemos perceber que ele já indica a aplicação do material, ou seja, quais são os materiais que você pode usar esse equipamento para fazer sua gravação laser. E ele faz menção a alguns, por exemplo, madeira, bambu, vidro, plástico, papel, couro, enfim. Vai depender muito qual vai ser o tipo de material que você quer trabalhar para poder escolher o equipamento, certo? Vamos dar uma repassada aqui no documento. Eu vou explicar o documento todo e depois você usar esse documento como modelo para elaborar a sua especificação de produto. Pode ser que o seu produto não tenha tantas informações técnicas como eu estou te mostrando aqui, mas eu tenho certeza que alguns campos você pode extrair e você usando com um olhar um pouco mais observador sobre o seu produto, tenho certeza que você vai extrair essas informações e vai fazer a descrição do teu produto de uma maneira correta. Se o seu produto é um produto muito técnico, por exemplo, um produto químico ou uma liga metálica,
ou um produto que você tenha um desenho técnico, uma especificação e o seu desenho geralmente tem alguns dados e informações de produto na legenda, porque é um padrão de desenho técnico, tenho certeza que você não vai ter dificuldades para poder elaborar essa especificação, certo? Vamos lá dar uma olhada no layout de uma maneira geral, para você ter isso como modelo para criar a sua especificação, tá bom? Vamos lá. Primeiro, logotipo do material. Aí, se você não tiver o logotipo, você pode escrever o seu nome ou o nome da sua empresa mesmo, né? Ou o nome do seu negócio. Caso você não tenha ainda a empresa aberta, mas você está no processo de desenvolvimento de produto, você pode colocar o seu nome aqui, ou até a sua própria foto. E assim o seu fornecedor ele vai perceber, ele vai receber essa informação e ele vai já associar o que você escreveu aqui à tua imagem. Né? Vamos lá. Aqui ó, ele fala que é um folheto técnico de dados. Né? Ele, nesse caso, para esse exemplo, como eu expliquei, são filmes de polipropileno bioorientado. Né? Esse filme é um filme metalizado e ele fala justamente isso, filme metalizado com um lado tratado com corona, que isso é um tratamento para poder receber a impressão ou adesivo. Aqui tem uma descrição do produto, né? Ele fala aqui que é um filme de polipropileno metalizado. É uma descrição simples de produto. Né? Então você pode colocar se o seu produto é um produto físico, é uma garrafa térmica, por exemplo, ou uma panela, seja um frasco injetado, por exemplo, você coloca a descrição do seu frasco, o frasco composto de material polietileno de alta densidade, baixa densidade. Criou um quadro interessante que são características do teu produto. Para esse material, para esse filme, ele aponta algumas características importantes. Dê ênfase no que você realmente quer que ele apresente. Ou seja, se você estiver desenvolvendo uma matéria-prima, você pode apontar aqui, olha, as características principais que devem ser encontradas num produto X, aí que você está procurando. Relaciona essas características e dê ênfase depois nas suas comunicações se essas características realmente são importantes para você para tomar uma decisão e escolher um fornecedor e também verificar custos. Você tem que dar ênfase nessas características, porque existe um padrão na produção, geralmente deixar o tratamento pelo lado interno, mas às vezes eles querem os filmes bitratados ou então eles querem o material do tratamento do lado externo, porque depende muito da alimentação da bobina na máquina, mas aí nesse caso o cliente teria que informar, né, que ele quer o tratamento do lado externo. Eu estou indo por coluna, né, e aqui a gente vai fazer uma avaliação do desenho. Apesar de ser um filme muito fino, ele tem filmes de 3 camadas a 5 camadas. Então, ele colocou a representação de uma bobina e abriu aqui um detalhamento, né, como se fosse uma seção desse filme. E aqui, então, nós entramos nas informações técnicas de produto. Se o seu produto ele não tem tantas informações técnicas, eu repito, não se preocupe com isso, não se espante. Eu só estou apresentando aqui um exemplo que você pode extrair algumas ideias. Caso você tenha algumas informações, por exemplo, como temperatura de trabalho, ou voltagem, ou frequência, ou intensidade de luz, como no caso dos LEDs e das lâmpadas, né, dos lumens, né? Variações de produto, que é uma tabela eu considero uma tabela bem completa e você pode extrair ela como modelo, tá bom? Vamos lá. A primeira coluna, ele coloca a característica do material. Essa método de teste, caso o seu produto siga alguma metodologia de teste, alguma norma, você pode apontar aqui, ou seja, é uma referência. Aqui ele faz uma referência. Na outra coluna aqui é a unidade, ou seja, que é importante você colocar a unidade de medida que você está solicitando ou que você está querendo que o seu fornecedor cumpra. No nosso caso, aqui na primeira linha, ele apresenta espessura nominal, ele coloca a unidade em micra e em gauge. Aqui é gramas por metro quadrado. Então, ou seja, nessas 3 colunas aqui, esqueci de comentar isso, eu acabei pulando. O que nós temos aqui são variações de espessura
por tipo de material. Ele tem 6 tipos diferentes de espessura para o mesmo tipo de material. Por isso que esse desenho representativo, ele vale para os 6 tipos, né? Variando somente conforme ele vai mudando a espessura do material. Densidade ótica, né? Ele usa o método SDM para medir a densidade ótica, isso porque é um filme metalizado e ele oferece barreira à passagem de luz. E aqui ele faz algumas recomendações. E aqui o disclaimer, ele fala assim, olha, o mercado de embalagens é muito dinâmico. E o mercado de resinas plásticas, ele é um mercado também dinâmico e de muita tecnologia. As empresas que produzem resina e as petroquímicas estão frequentemente buscando novos produtos e novas características, né? E eles produzem esses lotes, entram em contato com as empresas e oferecem alguns lotes, algumas amostras para eles testarem. E faz alguns ensaios para saber se realmente ele mantém algumas características, se alteram outras, e assim vai. Eles vão fazendo esse desenvolvimento de produto. Então, fica muito difícil você fazer o desenvolvimento, obter o produto, atualizar o datasheet e já informar o cliente, né? Aqui eu faço uma ressalva de um problema que até eu tive no passado numa outra empresa aqui no Brasil, onde uma moça da área de qualidade, ela trabalhava na parte de qualidade do material e ela estava refugando o filme que é da empresa onde eu trabalhava com base na avaliação técnica, né? E aí eu conversei com ela, eu falei, olha, eu acho que os dados que você apresenta, ela me ligou, eu falei, os dados que você está apresentando não batem com os dados que eu tenho aqui atualizados. Então aí eu percebi que ela estava com um folheto que era igual ao que eu tinha, porém o folheto que eu tinha era mais atualizado que o dela. Então o que eu sugeri para o pessoal de qualidade, que era colocar a data, né? Você não precisa colocar o dia, mas coloca o mês/ano, né? E uma revisão, né? Dentro naquela versão, ou seja, tenta colocar um pouco no rodapé, pode ser que seja aqui no lado da tabela, né? Ou aqui no canto aqui da tabela, aqui do ladinho, você pode colocar aqui uma revisão, tipo, exemplo, né? Mês 09/22, revisão traço 00, né? Então, ou seja, você fez aquilo e o outro 00 é a primeira versão. Se com o passar do tempo o seu produto ele evolui, você tem outro material, alguma outra característica, você então atualiza seus dados técnicos e você só muda o mês, ou então coloca o dado e revisão 001. Então essa informação eu acho importante você apontar na sua especificação. Coloque sempre a data, né? E pode ser que caso você queira colocar destacada a data e o período de validade para aquela especificação, é prudente, porque você pode mandar isso para um fornecedor, fez uma consulta, eventualmente você não comprou, fez uma consulta com 2, 3 fornecedores, pode acontecer no futuro de você voltar a falar com esse fornecedor, ele resgatar essa informação, mas você já mudou a sua especificação de produto. Então é interessante que você aponte a data para você ter essa referência e falar assim, olha, caso eu fale, eu já conheço você, já tenho os seus dados técnicos, mas aí você pode falar assim, olha, você tem um dado técnico com a revisão 00 ou 01? Ele vai falar 00. Fala, então eu vou te mandar uma revisão nova e a gente volta a falar sobre a revisão nova. Vou visualizar ele de janela cheia. Vou colocar para a gente ver o layout do documento, né? Então, basicamente, o layout do documento para esse modelo, para esse exemplo que eu estou apresentando, ele tem um desenho, você pode usar o desenho do seu produto. Se for um produto que tem um desenho técnico, você pode colocar um desenho técnico simplificado aqui, ou com algumas medidas em destaque, fica a seu critério, a descrição do seu produto, o nome do seu produto, né, a descrição do que você está buscando, as características, né, principais que você está buscando do seu produto. Se você está comprando um produto acabado, por exemplo, uma panela, uma garrafa térmica, ou já é um rolamento, o rolamento você tem a mesma especificação de rolamento para uma série de aplicações. Se você achar prudente que esse rolamento seja
que essa aplicação para esse rolamento seja mencionada aqui, você pode colocar isso, né? E mais outras características, se for o caso. Então, o desenho representativo, dados técnicos dividido em colunas, onde uma coluna você pode colocar a característica do seu produto, a metodologia que você quer que esse fornecedor siga ou que você segue. Se você não tiver, pode deixar em branco. A unidade, que é muito importante, a unidade que você trabalha, quilo, metro, milímetro, temperatura, voltagem, frequência, resistência, isso tudo, potência, isso tudo você tem que apresentar no seu folheto técnico. E depois as características do seu material conforme o seu produto ou a sua linha de produto. Outras recomendações para que você pode usar, que aqui no caso é contato com alimento, mas você pode falar, esse produto vai trabalhar numa atmosfera, sei lá, uso externo, ou tem que aguentar intempérie, ou o plástico tem que ser aditivado para poder aguentar variação de raio ultravioleta, exposto ao sol, variação térmica e assim vai. Dados de manuseio, você pode até aqui, nos dados de manuseio e estocagem, você pode, por exemplo, pedir que ele apresente para você, olha, eu quero receber isso em barrica de papel, ou bag de 25 quilos, ou em caixas com X unidades por caixas, ou que sejam fardos com, sei lá, com peso médio de 18 quilos, 20 quilos, né? E só, acho que aí você fecha esse aqui, com essas informações você consegue fazer a especificação do seu produto. Eu espero ter contribuído com você e caso você tenha dúvidas, entre em contato pelo Instagram, vai ser um prazer conversar com você e ajudar você a fazer a especificação do seu produto. Tá ok? Então vamos lá, até a próxima. Bom, eu espero que com todos esses exemplos que eu apresentei para você, você consiga tirar todas as informações necessárias para fazer a especificação do seu produto. E assim, o contato com seu fornecedor ou seu futuro fornecedor, ou até os seus futuros fornecedores, ficarão muito melhores e ficarão mais assertivos. Você vai fazer com que ele entenda melhor o que você está buscando e você vai ganhar muito tempo no seu desenvolvimento. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Entre em contato, dê o seu like aqui para prestigiar o nosso canal. Entre em contato pelo Instagram, pelo @chinavelozbr. Entre no contato no direct. Se você tem alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta. Vai ser um prazer responder a sua pergunta. Espero que você tenha gostado de novo. Até a próxima e bons negócios.